O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência ele esteve paralisado por cerca de 5 anos, quase 5 anos. E então nós não temos estrutura nenhuma. Nós não temos uma sede, nós não temos uma secretaria executiva, nós não temos um carro, e nós não temos verbas, nós não temos nada. Enfim, o que nós temos hoje? Nós temos hoje apenas os conselheiros e muito boa vontade de todo mundo. O que nós almejamos? Nós vivemos num estado que mais da quarta parte da população é considerada, pelos números oficiais do IBGE, como com deficiência. E 90% ou mais dessa população é excluída. 90% ou mais das pessoas com deficiência estão completamente excluídas da sociedade. Bem, então o que nós almejamos? Nós almejamos fazer com que toda essa legislação que eu falei para você agora há pouco seja adequadamente cumprida, seja equitativamente cumprida, fazendo com que essas pessoas que estão excluídas passem a estar incluídas, pelo menos, na pior das hipóteses, no mesmo parâmetros que ocorrem com as pessoas que não têm uma deficiência. Se digamos assim, se nós, só a título de exemplo, chegarmos à conclusão que 70% das pessoas que não têm deficiência estão incluídas, então pelo menos que 70% das pessoas com deficiência também estejam incluídas na sociedade. Pelo menos, o ideal é que todos, deficientes ou não, sejam incluídos. Mas para isso, nós precisamos, primeiro, consolidar o Conselho. Ele não está consolidado. Nós precisamos fazer com que haja a mentalidade de Conselho. Para isso, nós precisaríamos viajar pelos municípios. Para isso, nós precisaríamos ir conhecer as realidades dos municípios que têm conselhos, mas não funcionam, dos que têm conselhos, mas funcionam, embora não seja muito bem. Enfim, nós temos que fazer essas viagens, mas não temos como, porque não temos carro. E aqui, como é que a gente pretende fazer com que haja cultura de conselho dentro do Estado? Nós precisamos sermos articuladores junto ao governo, para que o governo entenda que nós não somos ameaça para o governo, mas nós precisamos também ser um conselho que vai dar sugestões, que vai fiscalizar os atos da administração pública. E se por acaso nessa fiscalização forem encontradas situações ilegais, ou situações que firam os direitos das pessoas com deficiência, ou situações que soneguem os direitos das pessoas com deficiência, nós vamos precisar dar sugestões, fazer encaminhamentos, fazer gestões, no sentido de que o governo estadual atenda aos direitos das pessoas com deficiência. Uma das coisas que nós estamos pedindo, que nós vamos encaminhar ao governo, é a criação de uma secretaria de atendimento às pessoas com deficiência. Nós entendemos que é necessário que haja um espaço político dentro do governo, dentro da estrutura do governo, com poder para interagir com todas as demais secretarias em igualdade de condições políticas, para que essas pessoas com deficiência possam realmente ser incluídas. E uma outra coisa interessante ainda desse universo é que, preferencialmente, esta secretaria seja administrada, tenha à sua frente uma pessoa com deficiência, com base justamente na Convenção. Como eu disse para vocês, a Convenção trouxe para o direito constitucional brasileiro o protagonismo das pessoas com deficiência. Se a pessoa com deficiência passou a ser protagonista do seu próprio destino na letra da Constituição, agora nós precisamos fazer com que isso aconteça na prática. Em âmbito do governo federal, o presidente do Conselho Estadual é uma pessoa com deficiência. O daqui da Paraíba também agora é. Em âmbito nacional, o secretário nacional de atenção aos direitos da pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência. E aqui nós não temos a secretaria e nem temos o secretário com deficiência. Então são coisas que nós estamos reivindicando, tem muitas outras, mas eu imagino que numa entrevista não seja suficiente para nós falarmos assim, detalhadamente sobre os vários direitos que estão sendo estudados pelo Conselho e os vários direitos
não estão sendo entregues adequadamente às pessoas com deficiência e vão precisar passar a ser entregues. Uma coisa que eu queria frisar também é que eu sou representante da sociedade civil organizada. Eu estou representando o Instituto dos Cegos da Paraíba, no Conselho. Então, estando representando as entidades de pessoas com deficiência, eu faço parte do Fórum das Pessoas com Deficiência, que tem, dentre outras entidades, o Instituto, a ASDEF e outras. E, neste sentido, então, nós gostaríamos de contar sempre com o Fórum das entidades de pessoas com deficiência para nos levar sugestões, fazer críticas. Eu quero ser criticado pelo Fórum. Obviamente, ser criticado com qualidade, né? De forma construtiva. Eu quero que o Fórum diga para mim, olha, você está fazendo assim, mas será que não seria melhor fazer de outra forma? Da seguinte forma. Aquela crítica que diz assim, você está fazendo errado e tchau, não é uma crítica boa. Mas aquela crítica que diz assim, você está fazendo errado, mas eu acho que da seguinte forma é correto. Pronto, aí você tem uma crítica e alguém lhe aponta um outro caminho. Você vai poder confrontar os dois e ver qual é melhor. E temos que ter humildade para reconhecermos qual é o melhor e seguir o melhor. Então, a gente volta a falar da questão das leis. Há um ideal, os projetos são produzidos, há digamos assim, em tese, toda uma série de recursos financeiros, recursos pessoais. Há uma série de recursos colocados ao dispor das pessoas com deficiência, mas falta o que é de mais essencial, que é a qualificação da pessoa com deficiência para lançar mão desses recursos e fazer com que eles realmente cheguem aos seus destinatários. Então, o Plano Viver Sem Limite, ele traz realmente uma série de direitos. Ele cobra acessibilidade em construção de casas voltadas para pessoas com deficiência. Ele tem recursos para serem entregues aos municípios, se os municípios demonstrarem que praticam alguma coisa em prol da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Mas a questão toda é que essas pessoas com deficiência não são capacitadas nem para a execução desses recursos, nem são capacitadas também para saber que eles existem e para cobrar do poder público a sua correta, a sua adequada, a sua apropriada execução. Aí é por isso que não está funcionando. E não é só aqui na Paraíba que não tem funcionado. Eu tenho conversado com pessoas com deficiência do Rio, de Janeiro, de Minas, São Paulo, e em todos esses estados também não está havendo uma execução apropriada desses recursos do Viver Sem Limite que está à disposição, inclusive das pessoas com deficiência. O senhor é o presidente hoje de uma comissão, né, relativa a pessoas com deficiência na OAB da Paraíba também, né? E aí, o que é a OAB? Que tipo de gestão a OAB tem feito em relação à pessoa com deficiência? Então, ainda hoje nós teremos uma reunião com a presidência da OAB, com a diretoria da OAB, a esse respeito, não vai ser só com a presidência, vai ser com a diretoria da OAB, porque nós temos reclamado muito da ausência da OAB, da ausência do Ministério Público. O Ministério Público está muito ausente também dos direitos das pessoas com deficiência. E por que não dizer também da ausência da Defensoria Pública, não é? Quais são as razões pelas quais esses órgãos tão importantes da defesa dos interesses das pessoas com deficiência estão ausentes? No caso da OAB, nós soubemos, e eu estive conversando com o Dr. Odon a esse respeito, ele tem noção de que é necessário se fazer alguma coisa para que a OAB passe a defender melhor os direitos das pessoas com deficiência. Mas, por exemplo, até agora nós não tivemos a possibilidade nem a oportunidade de utilizar a OAB como um órgão político e jurídico. Por exemplo, nós precisamos propor agora mesmo umas ações judiciais de caráter coletivo, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 142, da Lei Complementar 142, agora em 2013, essa da aposentadoria especial de pessoa com deficiência. E a OAB poderia ser uma entidade que propusesse esta ação, mas ela a gente não está conseguindo ter espaço político dentro da OAB. Ela não demonstra ter sensibilidade
para com a causa da pessoa com deficiência. O Ministério Público, tem alguns casos que o Ministério Público está até pior do que a OAB, porque o Ministério Público já agiu contrário aos interesses das pessoas com deficiência em certos momentos, não é? E há provas evidentes dessas atitudes. E fora isso, o Ministério Público tem estado ausente. A gente não tem tido acesso ao Ministério Público nas ações, nas gestões que nós temos praticado por lá. A Defensoria Pública é totalmente desestruturada. Além do fato dos defensores públicos serem muito mal pagos, a Defensoria Pública não tem estrutura para receber a pessoa com deficiência e dar o devido encaminhamento às questões, os sofrimentos, os traumas que estão passando as pessoas com deficiência. Então, você me perguntou só sobre a OAB, mas acabei estendendo para o Ministério Público e a Defensoria Pública, porque nós estamos realmente adotando gestões, nós vamos procurar estes órgãos, os chefes desses órgãos, para tentar cobrar deles e fazer com que eles deem mais atenção à nossa causa, porque nós temos, como eu disse no começo dessa entrevista, uma legislação bastante ampla, todavia muito distante da entrega desses direitos à pessoa com deficiência. Os direitos no papel são bonitos, mas o direito no papel não vale nada, o direito tem que se tornar prático. A Constituição que está no papel não é Constituição. A Constituição que nós queremos é aquela que é cumprida, que é executada. Regras de acesso ao trabalho, regras de facilitação na concessão de benefícios, definição do conceito de pessoa com deficiência, obrigatoriedade de remoção de barreiras, obrigatoriedade de produção de livros em meios que as pessoas com deficiências sensoriais possam ter acesso, a imposição de multas para desobediência aos direitos de pessoas com deficiência, a criminalização da prática de quaisquer tipos de atos de preconceito para com a pessoa com deficiência ou de quaisquer tipos de atos que resistam ou se cuidem de omissões para que os direitos das pessoas com deficiência não sejam devidamente entregues, né? Para que as pessoas com deficiência não tenham os seus direitos concretizados, não fiquem só assegurados no papel. Enfim, são várias coisas dessa natureza que precisam ser discutidas. Eu estou estudando esse projeto de lei, já tenho algumas propostas que estão formuladas, que estão preparadas, e devo mandar alguma coisa. Eu estou mandando na qualidade de pessoa física, mas vou discutir isso no Conselho, já está encaminhado lá, nós vamos discutir isso no Conselho, pretendo discutir isso em âmbito da OAB, pretendo discutir isso em âmbito da Defensoria Pública e pretendo discutir isso em âmbito do Ministério Público, se eu tiver espaço.